Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Caio Fleury falando e hoje eu vou falar sobre as formas de melhorar sua função pulmonar, como as atividades físicas fortalecem os pulmões, quais nutrientes melhoram a função pulmonar e quando exercício demais pode ser deletério para o seu sistema imune. Hoje eu vou falar sobre as formas de melhorar sua função pulmonar, sendo que muitas delas incluem uma melhora no seu condicionamento físico. Isso mesmo, como o exercício fortalece os pulmões, quando o exercício demais pode ser deletério para o seu sistema imune, aumentando a propensão a infecções e patógenos como vírus e bactérias. Quais nutrientes melhoram a função pulmonar em meio à infecção bacteriana e virais, incluindo muitos dos que eu consumo frequentemente, inclusive. Alguns deles estão aqui no meu armário. Hoje eu pretendo entrar em detalhes sobre os incríveis estudos epidemiológicos em animais que apontam para a dose ideal de exercício na prevenção de infecções pulmonares e vírus em geral, desde o vírus da herpes, a influenza, H1N1, entre vários outros muitos estudados e documentados na literatura científica. Então vamos lá. Como o exercício fortalece os pulmões? Bom, quando você é fisicamente ativo, seu coração e pulmão trabalham mais para fornecer oxigênio adicional para os seus músculos, que exigem mais. Assim, obviamente, o exercício regula e fortalece o músculo, fortalece o pulmão e o coração. A não ser que você só faça aeróbico, né? Daí, nesse caso, ao longo dos anos, pode levar a sarcopenia, que é a perda muscular gradual com a idade. Então, os estudos mostram aí que 10 anos de aeróbico sem musculação pode levar à perda muscular, principalmente nos mais velhos. Então, é sempre importante variar as modalidades de exercício para pegar o sistema cardiovascular e também o sistema muscular esquelético. Portanto, não basta só fazer exercício aeróbico e dessa forma, à medida que sua aptidão física melhora, seu corpo se torna mais eficiente na entrada de oxigênio na corrente sanguínea, né, no transporte para os músculos que estão trabalhando, como eu disse. Como consequência, essa é uma das razões pelas quais você tem menos chance de ficar sem fôlego durante exercício prolongado ao longo do tempo, pois seu corpo se adapta, a sua função pulmonar se torna mais eficiente. É uma adaptação seu corpo utiliza que acontece no seu corpo para utilizar mais oxigênio, aumenta o VO2, principalmente exercício aeróbico, né? VO2, como você sabe, aumenta a capacidade de transportar oxigênio, e alguns tipos de exercícios também podem fortalecer os músculos do peito, incluindo o diafragma, o músculo entre as costelas. Então, todos esses trabalham para inspirar e expirar. Então, não é só os músculos, né? Músculo que, como todo mundo pensa, mas os músculos do diafragma. Então, é muito bom para a função pulmonar, é claro. E uma coisa que é ruim, que vale a pena enfatizar, é a poluição. Então, uma dica importante para você é evitar se exercitar ao ar livre quando os níveis de poluição estiverem muito altos. Então, procure um parque que tenha árvores, né, uma praça, mas atualmente a poluição do ar deve estar mais baixa nas grandes cidades devido à questão da quarentena. E nessa situação, então, você pode se exercitar mais na rua com nível de poluição mais baixo, mas geralmente no futuro, na normalidade, você pode optar pelos parques ou sair nos dias da semana onde a poluição do ar está mais baixa, né, como nos finais de semana e feriados. Então, existem 3 tipos de exercícios principalmente. Exercício aeróbico, que é bom para o coração, para o pulmão, permite que você use mais oxigênio com mais eficiência, né, sobe o VO2, inclui caminhada, de bicicleta, nadar. E nadar, eu já vou entrar em detalhes sobre a natação, é um ótimo de exercício aeróbico, todos esses são. E a sugestão é fazer esse tipo de exercício por cerca de meia hora, algumas vezes por semana. Tudo que você precisa, basicamente, a não ser que você seja um atleta mais sério, você precisa de mais. No meu caso específico, eu pratico surf como exercício aeróbico, pessoalmente, 1 ou 2 vezes na semana, mas com nível de intensidade bem elevado, como você sabe, 3 a 5 horas no mar, eu falo sempre para vocês, eu adoro surfar, sou totalmente viciado, então eu fico muito tempo, uma intensidade bem alta. Mas eu também faço uma caminhadinha diária, 2 quilômetros no dia a dia, durante a semana, quando eu faço musculação e não estão surfando. Então, são 5 dias na semana de musculação, no meu caso, que é o treinamento resistido, e o treinamento resistivo fortalece todos os seus músculos, incluindo do diafragma e do peito, que ajudam a respirar. E geralmente envolve peso, faixas de resistência, e você, nessa situação atual, você não precisa ir para a academia para fazer o treinamento de resistência, pode usar equipamento em casa, como eu faço. Eu comprei vários equipamentos para fazer em casa ao longo desses 2 meses aí no total. Então, eu prefiro academia, obviamente, mas quando eu estou com os equipamentos em casa, e essa é a única opção, pode ter certeza que eu vou utilizá-los. Inclusive, né, você pode assistir meu vídeo anterior sobre
exercícios para fazer em casa, um vídeo que eu fiz especialmente para você, para a quarentena. Você pode correr na rua, correr nos parques, enfim, onde tiver opção, onde tiver possibilidade, mas é claro que a musculação, provavelmente as academias estão fechadas na sua cidade ainda. Então, exercício intervalado é o terceiro tipo de exercício, eu falei, aeróbico, resistido, que é a musculação, é agora intervalado, que aumenta a força muscular quanto a capacidade aeróbica. Então, uso os dois, né? Intervalado é aquele que você faz, principalmente, que eu faço 30 segundos na velocidade máxima, ou quase máxima, com intervalo de 1 minuto. Então, se ficar treinando, faz 7 vezes, 7 a 8 séries, com descanso de 1 minuto entre elas, né? Então, esse exercício é especialmente bom para fortalecer suas mitocôndrias, que são as usinas de energia das células, que são produzidas bastante no músculo e realmente aumenta a produção de oxigênio e energia do seu corpo. Tem diversas repercussões para a saúde. Então, você faz intervalado para melhorar suas mitocôndrias, ou você faz um intervalado mais longo, né, digamos aí com 2, 3 minutos de cada série, né, 7, 8 séries também, só que 3 minutos. Então, é uma corrida mais longa, mais devagar, para pegar o sistema de transporte de oxigênio mais, pegar mais o VO2 que esse intervalado curto, que vai pegar as mais mitocôndrias. Então, tem esses 3 tipos de exercícios, mas já vou entrar em detalhes na natação para fortalecer os pulmões. Todos esses fortalecem a função pulmonar, só para você ter uma perspectiva histórica da estatística de doenças respiratórias. A infecção viral respiratória representa uma das formas mais prevalentes de doenças infecciosas, né? Representando aí 7% de todas as mortes em homens e mulheres em 2004, do último estudo. Com certeza esse número se mantém estável ao longo dos anos. Então, 7% dos óbitos são devido a infecções pulmonares. E eu quase fui uma delas, inclusive. Então, em 2014, eu quase virei estatística. É uma longa história, mas foi só um relapso aí, que estava numa ilha deserta, na Indonésia, do outro lado do mundo, sem acesso a antibiótico, com um machucado no pé que estava demorando para cicatrizar muito, enfim. Aí o resultado foi 21 dias de internação, 14 dias de UTI e 4 dias entubado. Então, foi bem pesado. Mas tudo isso foi devido ao timing, né? Ou melhor, a falta do timing, que é muito importante. Se você está com infecção viral, infecção bacteriana, seja qual for, o tempo que você chegar no hospital é determinante. Então, você não pode esperar chegar a 40 graus de febre, 39,5 para ir para o hospital. Você está com 38,5, já vai. Então, o tempo que leva para você tomar um antibiótico, para você ser medicamentado, é muito determinante. Por isso que tanta gente morre no Brasil à toa. Inclusive, eu escrevi um artigo no meu blog, muitos anos atrás, mostrando, foi em 2015, foi logo depois eu passar por essa experiência aí, mostrando os dados estatísticos do Brasil, que pelo menos 50% das mortes de infecção poderiam ser evitadas se o hospital público não fosse tão lento em atender as pessoas e se a pessoa não deixasse também para a última hora para ir para o hospital. Então, resumindo, a pessoa chega tarde no hospital, chega quando está uma situação crônica, ainda pega uma fila no hospital público no SUS, daí é uma situação perfeita para o limite. Então, é complicado e você tem que ficar ligado nisso para você aumentar a sua expectativa de vida, porque no futuro vai acontecer, quando você tiver 60, 70 anos ou mesmo antes, você precisará chegar no hospital com antecedência para impedir que você morra. Então, eu fui no hospital privado aqui em São Paulo e disseram para eu esperar 12 horas sentado lá, eu estava com 38 graus e meio de febre, estava com um choque cético tremendo, muito forte. Isso era mais ou menos aí umas 5 horas da tarde. Daí eu pensei comigo, eu falei, se eu ficar sentado aqui por 12 horas ao longo da noite, eu vou piorar, né? Então eu falei, é melhor voltar para casa, já eram 5 da tarde, volto para casa, durmo, e se eu tiver ruim no dia seguinte, provavelmente eu iria para o hospital. Mas realmente isso quase custou minha vida, né? Eu pensei, por outro lado, olhando em retrospectiva, fica fácil ter tomado a decisão certa. Mas na hora foi difícil, porque eu falei, pensei, vou dormir nessa cadeira aqui, vou ficar até 5 da manhã esperando ser atendido e ser internado. Não, vai piorar a minha situação, vou deixar para o dia seguinte, voltar para casa e dormir, pelo menos voltar mais descansado. Mas, novamente, esse foi o maior erro da minha vida. Eu acordei no dia seguinte, olhei no meu relógio assim, acordei totalmente fraco, não conseguia levantar para pegar o telefone. Eu olhei pro relógio e já tinha dormido 16 horas. Então eu capotei por 16 horas e quase não acordei. Eu não tinha energia. Eu demorei umas 3 horas para conseguir ter forças de levantar e pegar o telefone para alguém atender e me levar para o hospital.
né? Então, resumindo a história para você, eu consegui levantar aí com uns 39,5, 40 de febre para pegar o telefone. Liguei pro meu pai, ele me levou pro Albert Einstein desmaiado. Então, essa é a principal lição aí para vocês. Ter um plano de saúde privado, chegar no hospital cedo do dia, nunca deixa para a última hora, nunca deixa para o final do dia como eu cheguei, porque eu cheguei 5 horas da tarde, e você pode não ser atendido e ter que ficar esperando a noite toda lá. Portanto, se você estiver doente, chegue cedo, né? Se estiver lotado, vá para outro, porque o timing do atendimento é muito importante, e quanto mais cedo, melhor, porque obviamente você dorme à noite, você precisa dormir para descansar, senão também vai piorar a situação. Então é isso, pessoal. Olhando a retrospectiva fica fácil, mas na hora é difícil. E qualquer um de vocês pode ter uma infecção viral, bacteriana, ter febre alta, então realmente não demore para o hospital. E no caso das infecções virais, elas são especificamente o sistema imune enfraquecido, né? Quando o hospedeiro, no meu caso, a bactéria já tinha invadido o meu corpo, porque o machucado no pé tinha infeccionado. Então, é um machucado pequeno, mas como eu tinha um contato na superfície toda hora, andando, surfando, enfim, o machucado pequeno nunca cicatrizava, então ele ficou necrosado, cheio de pus, infectado. Então, é uma infecção crônica constante que o sistema imune vai combatendo, 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 até não aguentar mais e a bactéria ou o vírus vencer o sistema imune. Por isso que você tem que, aí, se for infectado, você tem que tomar um antibiótico logo antes que a situação fique pior. Né? Então, no caso do sistema imune enfraquecido, isso aí realmente dá uma bela de uma piorada e faz com que os vírus fiquem mais tempo no seu corpo e sejam mais letais. Por isso você tem que fortalecer o sistema imune, como você fala. Aí tem um sistema hospedeiro aí do corpo que entra em contato com as gotículas do ar afetada, né, nas superfícies contaminadas, como você sabe, se você tocar em lugares contaminados, os quais o vírus está presente, daí você pode infectar, passar para a mucosa respiratória com o tempo, né, entra no seu corpo e você tem uma infecção no trato respiratório superior e daí a situação pode piorar. Mas o importante é que você sempre lave as suas mãos, como você sabe, tenha um sistema imune forte, seja magro, porque se você for obeso, o seu fator de risco é muito maior. E, como eu falei, geralmente quando o sistema imune está comprometido, né, que é a obesidade, a resistência à insulina, é porta de entrada para várias infecções piorarem. Né? Então, o vírus realmente, geralmente, os vírus duram 4 a 14 dias e os sintomas comuns, você sabe, que é tosse, congestão nasal, febre, dor no corpo, né, mal-estar, tudo que você sabe que te enfraquece. Então, você, também, outra coisa, é parar de fazer exercício. Quando você está mal, no máximo dá uma caminhadinha, se estiver muito mal, daí você nem a caminhadinha serve. Mas você realmente não pode fazer exercício pesado nessas situações. Então, as mortes associadas à infecção viral respiratória ocorrem com muita frequência em crianças muito novas, principalmente, né, como a doença mais frequente. Por isso que nossos ancestrais aí tinham uma expectativa de vida baixa, porque praticamente um quarto das mortes eram de crianças, né, novas, não tinha acesso ao hospital, então abaixava a expectativa de vida dos ancestrais. Também os idosos, que são mais imunocomprometidos, que também podem ser obesos e que piora mais a situação, né, juntou a idade com a imunossupressão da obesidade ou tudo. Então, o sistema imunológico ele tem que estar capaz de lidar com a carga viral, no caso dos idosos, está cada vez menos capaz, principalmente com a resistência insulina e o estresse oxidativo e inflamatório. Mas tem adulto aí que fica, aliás, tem adulto novo que fica doente o tempo todo. Um exemplo muito bom, e é muito importante isso, porque eu conheço gente jovem que fica gripado várias vezes ao ano, né? Tem gente que eu conheço que fica 20, 30 vezes gripado. Então eu falo, realmente fortalece o seu sistema imune, porque não depende só da idade, depende de você, dos seus hábitos e o que você coloca dentro do seu corpo. Eu era esse caso, né? Até meus 20 anos de idade eu ficava gripado com muita frequência, era quase metade do ano gripado, era uma coisa bizarra, assim, né? Metade do inverno, a metade do inverno, obviamente, mas ficava muito tempo gripado, e eu vejo adultos assim, depois que eu sofri a transformação, né, que eu vivenciei essa transformação, passei a incluir exercícios todos os dias, ao invés de fazer só 3 vezes na semana que eu estava fazendo, incluir aeróbico junto com a musculação, que só fazia musculação 3 vezes na semana, comecei a fazer aeróbico também frequentemente. Isso fez uma tremenda diferença, principalmente somado com a dieta mais controlada que comecei aos 22 anos. Aí em diante, praticamente nunca mais fiquei gripado. E você conta nos dedos quantas vezes eu fiquei gripado nos últimos 10 anos. Literalmente, eu acho que eu fiquei gripado umas 3 ou 4 vezes no máximo. Todas as vezes que eu fiquei foi por puro vacilo.
né? Então, no ano passado, retrasado, aliás, eu fiquei uma vez gripado, porque eu fiz um jejum de 36 horas e ainda coloquei um treino de musculação pesado junto com a sauna. Então, olha a situação, jejum de 36 horas, né, que você já está testando o limite do seu corpo, mais um treino de musculação pesado e mais a sauna. Então, passando os meus limites, foi um estímulo hormético que virou ofensivo. O hormético é aquele estímulo adaptativo do exercício que fortalece o corpo, aquela famosa frase, o que não te mata, te fortalece. O que não me mata, me fortalece. Então, cada corpo tem uma tolerância, tem gente que consegue fazer mais exercício, menos, e claro, depende do seu condicionamento físico, mas nesse caso foi demais, 36 horas de jejum com musculação e com a sal. Então é isso aí, pessoal, fortalece o sistema imune, pois o vírus sempre vai estar por aí, qualquer vírus, todos os tipos sempre vão estar presentes, né? Você vê nos Estados Unidos aí, 80 mil, tem ano que 80 mil pessoas morrem de vírus, porque é muito frio lá, e as pessoas são muito obesas, é um novo estudo aí agora há pouco, que 70% da população tem obesa e com, obviamente, resistência à insulina, mas obesa e sobrepesada. Obesa e sobrepeso. Mais de 70% da população. Então, é um número chocante, e por isso cada vez mais as pessoas estão comprometidas e qualquer vírus agora vai ser mais comprometedor. Então, temos vírus respiratórios aí que abrangem um amplo espectro de virulência, variando desde o rinovírus, que é o resfriado comum, e tem vários tipos de vírus patógenos, como influenza, que é a gripe tradicional, também tem o H1N1, que vocês conhecem, tem o SARS, enfim, todos os anos ocorre uma epidemia de gripe sazonal, principalmente nos países frios, começando em outubro, lá em cima, né, e acabando aqui ao contrário, aqui começa em junho, mais ou menos com frio, e acaba em outubro. Mas aqui no Brasil a temperatura é mais quente, então não afeta tanto a população, os vírus em geral, do que nos Estados Unidos e na Europa. Então você vê uma mortalidade por gripes e diversos vírus nos Estados Unidos muito maior que o Brasil. O próprio H1N1 matou 17 mil pessoas nos Estados Unidos, enquanto aqui no Brasil foi menos de 4. Então os vírus geralmente matam menos no Brasil. Claro que depende do vírus, mas vírus em geral estou falando. Daí essas epidemias anuais dos Estados Unidos, como eu falei, tem ano chegou 80 mil em 2018, geralmente a média de 40 mil óbitos e várias hospitalizações, tipo 200 mil hospitalizações em média por ano. Então você vê 200 mil hospitalizações no mínimo por questões de gripe. Então é muito importante você compreender os comportamentos que ajudam você a melhorar a sua situação, como atividade física, exercício, que afetam realmente os resultados virais de infecção e, portanto, são extremamente importantes para a saúde pública. Temos diversos estudos também epidemiológicos, eu vou falar sobre estudos epidemiológicos, estudos humanos e animais muito interessantes. Porque tem ensaios clínicos com humanos, mas eles são menores por questões éticas, né? Você não quer dar um vírus para um humano, agora para os animais não tem problema. Na ciência é assim, então, porque é difícil pegar pessoas com vírus específicos e botar no estudo, né? Tem questão ética. Não sei que seja uma epidemia, que no caso o estudo mais abrangente foi com a vitamina C, hidroxicloroquina, que vocês conhecem, tem o antibiótico Zimex, que está sendo muito usado, Ziprimycin, Zimex, zinco também, entre outros, e um fato curioso para quem não sabe é que a hidroxicloroquina aumenta a utilização do zinco, e esse é um grande motivo da sua eficácia, pois o zinco é um excelente pró-sistema imune, né? Por isso que você sabe que você vai na farmácia comprar um Redoxon aí com vitamina C, efervescente, quando você fica gripado, e geralmente está misturado zinco com vitamina C. Por quê? Para combater o vírus, acelera a cura. Isso é um ótimo sinal, mas tem que ser em doses altas para funcionar bem. Não adianta você só tomar poucas doses, porque doses pequenas são boas para prevenção, mas todos os estudos mostram que doses altas de vitamina C são extremamente importantes para acelerar a cura do vírus. Vou entrar em mais detalhes da vitamina C para você ver, mas tradicionalmente, né, independente das epidemias, é muito usado a vitamina C. Dados transversais e longitudinais, esses são estudos epidemiológicos, mostram que as pessoas que realizam exercícios regulares de intensidade moderada mantêm o risco reduzido de sintomas respiratórios, aqueles que são autorreferidos, né, porque epidemiológico é autorreferido, é questionário autorrelatado, que as pessoas mostram quantas vezes por semana elas fazem exercício, daí os pesquisadores observam casos de gripe, né, o número de casos de gripe, severidade, em cada faixa de atividade física de grupos de pessoas, né? Então, é autorrelatado
Também temos estudos com os animais, né? Trabalho de diversos laboratórios aí demonstra que exercício de intensidade moderada, realizado antes da infecção, né? Antes da infecção, ou mesmo também alguns mostram durante os sintomas infecciosos, reduz a mortalidade associada ao vírus respiratório nesses animais. Né? Por outro lado, exercícios intensos, antes ou durante a infecção viral, têm sido associado a maior mortalidade. Então, exercício intenso piora. Né? Voltando na questão de você fortalecer o sistema imune através de exercício, mais importante reforçar agora, que não seja intenso demais, como maratonas, meio maratonas, São Silvestre. É mais importante ainda à luz desses estudos incríveis, porque esses diversos experimentos mostram aumentar tanto a suscetibilidade para contrair vírus, quanto para se recuperar dos mesmos. Então, você tem mais suscetibilidade de contrair os vírus e uma lenta recuperação. Então, eles botaram os ratos para fazer exercício com gripe, e basicamente eles pioraram, o exercício em excesso suprimiu o sistema imune dos ratinhos e aumentou a inflamação dos mesmos. Né? E já sabemos que isso acontece no ser humano. O exercício em excesso sobrecarrega o sistema imune e aumenta a inflamação. Daí você se adapta e a inflamação vai baixando, mas quando o exercício é cronicamente alto, a inflamação permanece alta. Então, o cenário ideal é exercício alto algumas vezes na semana, ou exercício moderado constante, da inflamação levanta, baixa, e se adapta e fica num nível baixo, em geral, nível global baixo. Você não quer uma inflamação alta. Entendeu? Agora, picos constantes de treinos super pesados, super puxados, aumenta a suscetibilidade à gripe e outros problemas de saúde. Né? A inflamação é realmente péssima. Basicamente, o corpo fica desgastado e isso não é bom. Então, os estudos epidemiológicos humanos mostram com bastante clareza isso, né? Não é a base da ciência, não é o ensaio clínico randomizado com humanos, mas um estudo epidemiológico, são vários, e os estudos com ratos e animais confirmam isso também. Então, um grande corpo de literatura epidemiológica examinou os efeitos das diferentes quantidades e intensidade de atividade física em uma ampla variedade de sintomas respiratórios. Né? Por exemplo, estudo animal, publicado estudo em humanos, né? Foi um dos poucos estudos em humanos, publicado pelo pesquisador Health e sua equipe. Eles encontraram que nos corredores, né, nos quais o quartil superior da milhagem anual, veja bem, quartil superior da milhagem anual, o que significa isso? Aqueles que corriam mais de todos, aqueles que fizeram mais exercício, estavam com risco significantemente maior de ter sintomas autorrelatados de infecção no trato respiratório superior, em comparação àqueles que correram no quartil mais baixo, né, aqueles que fizeram exercício menos 480 milhas por ano. Então, aqueles que fizeram menos 480 milhas por ano tiveram os melhores resultados. E aqueles que foram, ou que correram demais, ou que foram sedentários, tiveram os piores resultados. Na verdade, os que correram demais tiveram os piores resultados. Então, mais detalhadamente, para você entender, significa que os corredores corriam mais de 880 milhas por ano, tinham mais casos de infecções respiratórias. E aqueles que corriam menos de 480 milhas por ano, foi o que tiveram menos. Isso equivale a mais ou menos o limite aí de 1.400 km por ano, que equivale a uma média aí de 15 km de corrida por semana, para ter um menor risco, e até 30 km por semana, mais ou menos, para não aumentar demais o risco. Então, o nível mais seguro seria por volta aí de 15 km por semana, e se você chegar nos 30 km por semana, já mostra que você já aumentou o risco. Porém, se você aumentar mais de 30 por semana, daí realmente aumentou mais o risco de contrair infecções respiratórias do trato superior. Então, moral da história, gente, é isso. Vou entrar na questão da recuperação, porque a recuperação é muito importante. Não adianta você fazer exercício 15 horas por semana, tiver uma recuperação horrível, dormir mal, que isso pode trazer piores resultados do que uma pessoa que corre 30 km por semana, entendeu? Mas faz o descanso adequado, dorme bem, tem um sono REM adequado, sono profundo, adequado, qualidade e quantidade de sono. Então, a recuperação é chave. Essas variáveis, os estudos não identificaram, eles não separaram, não foi levado em conta. Então, é muito importante os detalhes o estudo não mostra. Mas outros experimentos como eles mostram, com minha experiência, eu digo para você que a recuperação é a chave. E a hidratação é extremamente importante.
né? Então, é claro que é um estudo epidemiológico, não é perfeito, estudo epidemiológico humano, mas ele é muito útil. Você pode ser um atleta que cuida mais da sua saúde, se alimenta melhor, dorme melhor, toma suplementos. Você pode ser também um biohacker como eu, isso pode mudar bastante os resultados, porque o atleta, assim, ficaria mais recuperado, uma inflamação mais baixa, um sistema imune menos hiperativo, porque quanto mais você dorme, estudos mostram que 1 hora menos do sono já pode comprometer aí 15, 20% do seu sistema imune, já tem um rebaixamento, já tem uma diminuição. E se você toma suplementos anti-inflamatórios, vai ajudar. Se você consome proteína adequada, também vai ajudar, porque as proteínas são os building blocks, né? São os blocos de construção dos músculos e dos órgãos. Então, se você não tem proteína suficiente, vai catabolizar, vai fazer o sistema imune não ter a matéria-prima que ele precisa. Então, proteína é extremamente importante para a recuperação, é extremamente importante o descanso e também a hidratação, né? Então, também por isso maratonas não são recomendados aí nesses tempos aí de surtos de vírus, né? Essa loucura toda aí. Então, entrando mais em detalhes, outro estudo epidemiológico, né, que reflete toda essa questão aí, mostrou que exercícios de frequência baixa e moderada reduziram índice de mortalidade por influenza em adultos que moravam em Hong Kong, no caso foi o estudo de Hong Kong, em 1998. Enquanto a alta frequência de exercício com alta intensidade, nesse caso foi 5 dias por semana ou mais, realmente falhou em reduzir a mortalidade quando comparado ao grupo sedentário. Então você tem o seguinte, nesse estudo, mostrou a mesma coisa que o outro estudo epidemiológico falei, todos os outros. Então, o gráfico é o seguinte, é um gráfico, essa é a teoria J, né? Um gráfico J uma curva J, que significa que você tem um risco de infecção médio, se você é sedentário, por esses vírus, inclusive bactérias também, vou falar mais adiante sobre estudos com bactérias, mas você tem uma infecção média, um risco médio, mortalidade, com sedentarismo. Daí, esse risco de mortalidade, ele baixa bastante com o exercícios moderados. Daí depois ele sobe muito com exercícios prolongados, intensos demais. Então você realmente, quando ele está intenso demais, ele está maior do que o sedentarismo, mas esse moderado é o que está com risco menor e com a mortalidade menor. Então exercício moderado é a chave, né? Repetindo, hidratação, recuperação, acima de tudo. Daí eu tenho uma própria experiência aí que é um tanto foi bem difícil, como eu falei para você, essa situação na história da Indonésia, que eu peguei infecção no meu pé aí, que eu teve machucado na ilha deserta, sem acesso a antibiótico. Praticamente todas as vezes que eu fiquei doente sério da minha vida, foi devido à desidratação. No caso, esse foi o remédio, não, um corte no pé, não tem nada a ver com a desidratação. Mas meu sistema imune foi ficando fraco, daí eu peguei voo, viajava aqui, viajava ali, né? Daí o jet lag foi piorando mais ainda, a infecção, o sistema imune foi ficando mais fraco, até chegou uma hora que não aguentou mais, entrou em choque séptico e colapso. A bactéria dominou todos os órgãos, certo? Então, lição número 1, nunca fique machucado. E se ficar, cuide bem dele, tome antibiótico. Agora, outras situações foram bem comprometedoras, né? No passado, teve 3 vezes aí que eu fiquei doente por causa do excesso de exercício somado à desidratação. Então, as 4 vezes que eu fiquei doente foi por causa do surf, mas 3 vezes, especificamente, que não foram do machucado, foi por causa da hidratação. Então, eu fui lá para Nicarágua, surfei 40 dias seguidos, né, surfando uma quantidade maciça de exercício, 4, 5 horas por dia, todo dia. Daí teve uma vez que eu fui lá, numa praia deserta, também surfar, peguei uma trilha, ainda fiquei praticamente 6 horas no dia fazendo exercício. Então, o corpo já estava meio que cansado, porque estava todos os dias surfando 5 horas, e ainda fui nessa ilha deserta aí, não a ilha da Indonésia, mas a ilha da Nicarágua. Fiquei 5 horas surfando, peguei uma trilha aí de mais alguns quilômetros andando, fiquei no total aí, digamos que umas 8 horas sem tomar água, então já estava cansado, já estava desidratado, e ainda fiquei mais tempo ainda desidratado, e ainda por cima o taxista, na hora de buscar o pessoal que estava lá, ele chegou atrasado 1 hora. Então estava um calor de 36 graus, tá? É muito quente. Então 36 graus, desidratado, fazendo exercício o dia inteiro, uma receita para o desastre.
Daí fiquei 4 dias em jejum, 4 dias com essa infecção bacteriana devido à desidratação. Então o sistema imune entra em colapso, basicamente. E as outras 2 vezes foi surfando também, uma no Panamá. Eu estava lá surfando e também desidratado. Fui no Natal para uma festa, comemorar, bebi bastante, ressaca. Resultado que 5 horas por dia surfando, o álcool desidrata o corpo. Então você não só vai dormir tarde, dorme mal por causa do álcool, dorme menos e fica desidratado, porque o álcool suga toda a água de dentro das células. Resultado, mais 4 dias em jejum com infecção bacteriana também por 4 horas, 4 dias em jejum com 39, 40 graus, né? Chegamos aos 39,5 de febre. Né? Todos eram jovens, no estado de saúde perfeito, mas é o vacilo que eu falei, o vacilo, a desidratação, excesso de exercício. Então isso se exemplifica muito bem. E teve outra vez também, 16 anos agora, quando eu tinha 16 anos fui lá, surfando todos os dias no Guarujá, no litoral de São Paulo, depois fui pegar uma baladinha, né, 16 anos de idade, na flor da idade, e fui lá pegar uma balada, voltei 4 da manhã, né, bebi bastante, desidratado, cansado, dorme mal, fica na ressaca, fica doente de novo. Aí fiquei 5 dias no hospital, com o quê? Mononucleose, aquela chamada doença do beijo que eles falam, né, mas tem nada a ver com beijo, meu, foi 100% desidratação. Então esse é um ponto extremamente importante que a pessoa pensa, comeu uma alface e fiquei doente. Não é assim, cara, assim, alguma coisa que desencadeou, mas acima de tudo, seu sistema imune estava sobrecarregado, ou desidratado, ou inflamado, um sistema imune já comprometido. Então você tem que ver todos os motivos por trás que desequilibraram seu corpo. Né? Você tem que manter um corpo no estado de equilíbrio. Caso contrário, né, qualquer vírus vai ser pior do que realmente é. Porque os vírus entram em você, eles entram e saem. Né? No calor, no sol, ele entra e sai. Né? Sob circunstâncias normais. Agora, se você está frio, resfriado, você está cansado, dormiu pouco, bebeu, daí você está abrindo as portas para causar um desequilíbrio e os vírus entrarem e fazendo o que os vírus fazem. Né? Então, realmente, tem que cuidar da saúde. Estudos epidemiológicos mostram que realmente esse é o fato que ocorre, é o excesso de exercício. E qualidade de sono, proteínas suficientes para suportar o treino, recuperação muscular adequada, suplementos anti-inflamatórios, extremamente importante para o seu sistema imune. Né? Agora, tem vários estudos que a gente pode continuar falando aí, e teve vários que questionaram também a validade da forma J, né? Descreve os efeitos do exercício sobre infecção viral, e muitos deles comprovaram essa J, essa curva J. Né? Então, realmente, devido a essas deficiências aí de estudos com humanos, fizeram vários estudos animais tentando replicar esses efeitos apatogênicos aí, virais, bacterianas, respiratórias específicas em animais. Daí fizeram em humanos na medida do possível, né? Por questões éticas que eu falei. Aí só para falar os poucos que tem com os humanos. Né? Então eles pegaram o cientista Spence e sua equipe, eles testaram atletas de elite e atletas recreativos também. E daí juntou os atletas de elite, os esportistas normais e os sedentários. Aí eles testaram, eles vigiaram eles por 5 meses, eles relataram sintomas de infecção, claro, pegaram aí infecções normal, gripe normal, e compararam quais pessoas que ficaram mais gripadas, quais ficaram menos gripadas. Né? Fizeram um swab nasal na garganta para testar a carga viral. E olha que interessante isso tudo. Teve 9 sedentários, 7 atletas e 21 atletas de elite que desenvolveram sintomas. Então, ó, 9 sedentários, 7 atletas de elite e 9 sedentários, 7 atletas recreativos, né, que são atletas moderados, e 21 atletas de elite. Então, teve uma mortalidade muito maior, mortalidade não, um desenvolvimento de sintomas, progressão dos sintomas virais muito maior nos atletas do que nos sedentários, e um pouco maior só nos sedentários que os esportistas moderados. Então, foram 9 mortes nos sedentários, 7 mortes nos esportistas moderados e 21 mortes nos atletas de elite.
Realmente apoiou a hipótese da curva G, esse estudo em humanos, porque os outros foram epidemiológicos, não clínicos, isso foi um estudo clínico, e outros foram com animais. Então, são poucos estudos humanos, clínicos randomizados, a maioria são epidemiológicos e animais. Agora, detalhe muito importante, é a gente ver outras coisas que influenciam o sistema. Então, só para finalizar, os experimentos dos ratos são incríveis, né? Eu não quero passar batido. Então, teve por exemplo, os camundongos designados para exercícios moderados apresentaram aí uma taxa de mortalidade significantemente mais baixa do que o grupo sem exercício, após 25 dias de uma infecção viral. Então, eles fizeram o seguinte, foi 16% de mortalidade nos sedentários, 57% de mortalidade nos exercícios intensos. Então, 17% nos sedentários, 17% nos exercícios intensos. Então, foi muito maior nos sedentários, nos ratos que fizeram exercício intenso do que os sedentários. Aí, no caso dos ratos que fizeram exercício moderado, eles tiveram os melhores resultados. Não foi tão diferente assim do sedentário, mas foi melhor. Então, às vezes, é muito pior você fazer exercício em excesso do que ser sedentário mesmo, né? O que essa curva J está mostrando. Então, os ratos fizeram os prolongados, tiveram uma porcentagem ligeiramente maior do que os sedentários, por isso que é muito importante você fazer exercício moderado, não ser sedentário. Então, é mais ou menos assim, você pegar a curva de sobrevivência, então você tem exercício moderado, sobrevivência está aqui, sedentário, a sobrevivência está aqui, e exercício prolongado, a sobrevivência está aqui. Então, exercício moderado tem muito melhor a taxa de sobrevivência do que sedentarismo ou exercício prolongado. Exercício prolongado é pior. A conclusão da atualidade desses estudos é essa evidência aí apoiadora de exercícios de alta intensidade moderados na redução da inflamação e melhora da resposta imune e de infecções virais respiratórias. Então, basicamente, o que acontece no nível molecular nas suas células, no seu metabolismo, aumenta muito a inflamação, exercícios pesados, como eu expliquei, principalmente IL-6, CPR, que é proteína C reativa, todas são inflamações aí do vírus do momento, né? É a tempestade das citocinas inflamatórias que acontece na infecção desse vírus do momento, é a mesma das outras. Entendeu? Só que a sobrecarga do sistema imune prejudica a capacidade do corpo de lidar com os vírus patógenos. Então, você tem que estar numa situação em que você tenha uma inflamação baixa, se você for contrair o vírus. Daí, seu corpo vai lidar com mais facilidade do que se tiver uma situação em que o seu corpo já tenha uma condição subjacente de inflamação alta, como no caso de exercícios super pesados. Logo, a conclusão dos pesquisadores é de que esses estudos apontam para o fato do exercício moderado diminuir a inflamação excessiva do trato respiratório e ajudar a ativação da imunidade antiviral inata. Então, a ativação da antiviral inata, o sistema imune inato, que vai dar conta do recado, que vai resolver o problema. Então, você fortalece seu sistema imune, né, mantendo a inflamação baixa, com os suplementos que eu sempre falo, com a dieta low carb, né, que é o carboidrato em excesso, aumenta muita inflamação, uma dose de 70 gramas de carboidrato de uma vez, tem estudo que mostra que já compromete o sistema imune, então se você come carboidrato o dia inteiro, você está sobrecarregado. Imagina, você faz exercício aeróbico, cansativo, desgastante, cortisol, hormônio de estresse fica a todo vapor. Aí você aumenta a inflamação com exercício, aumenta a inflamação com carboidrato. Aí acabou, pegou um vírus, já era. Se você já for uma pessoa obesa que tem dificuldade de respirar, dificuldade de andar, vai ficar complicado, né? Porque realmente tem pessoas com sobrepeso que fazem exercícios aeróbicos longos. Então você, junto uma pessoa que está sobrepesada, que faz exercício em excesso, come carboidrato em excesso, está numa situação horrível, né? Então, claro que equilíbrio é tudo. Vai notar também que já tem uma capacidade pulmonar, da natação também é outra coisa que é um diferencial importante. Se você gosta de natação, claro, cada um tem seu gosto, mas tem vários estudos mostrando que diversos parâmetros de função pulmonar são superiores em nadadores do que corredores. Então é difícil de imaginar, não, né? Porque tem mais fôlego. Então, diversas medidas pulmonares foram superiores nos nadadores, porque afeta a medida do volume pulmonar,
os músculos respiratórios aumentam, incluindo o diafragma dos nadadores. Então, é necessário desenvolver uma maior pressão, com consequência aí desse tempo todo que você fica debaixo d'água, essa imersão na água sem ar. Então, realmente pode melhorar os músculos do diafragma, do pulmão, melhorar a função pulmonar, você fica com mais elasticidade no pulmão, mais fôlego, a parede torácica do músculo e funciona melhor, músculos ventilatórios também, tudo isso dá uma melhora na capacidade vital forçada, entre outras funções pulmonares dos nadadores que esses pesquisadores mediram. Então, sabemos que essa função pulmonar melhora muito com a natação, com os outros esportes também, mas principalmente a natação, e por isso faço o que te atrai mais. Eu surfo bastante, por esse motivo eu posso tranquilamente ficar debaixo d'água bastante tempo. Se eu contar, eu fico 4 minutos sem respirar debaixo d'água, tranquilamente, 4 minutos. Então, essa é a prova de que quem nada ou quem surfa tem mais fôlego, né? Nenhum amigo meu consegue ficar 4 minutos debaixo d'água, nenhum familiar. Então, realmente, vai ficar faltando aqui estudos diversos dessa modalidade específica de natação. Eu estou só passando um overview para você, um resumo, não vou entrar em detalhes dos estudos com natação, porque não vai dar tempo, beleza? Então, vamos fechar a parte de exercício para passarmos em diante na questão dos nutrientes. Passarmos para os nutrientes. Nutrientes para a função pulmonar. A vitamina D, eu vou resumir, a vitamina D, infecções do trato respiratório, tem sido muito testado. Agora, eu adoro o sol, né? Todos os dias particularmente, eu estou aqui debaixo do sol, várias horas por dia, por semana, aliás, né? Por dia, nem tantas, 1 ou 2 horas por dia, mas isso ajuda a manter o pulmão saudável. Então, realmente, sair ao sol pode ser muito bom para o pulmão, assim, sugere vários estudos. Tem uma pesquisa, particularmente da Universidade de Auckland, da Nova Zelândia, descobriu que pessoas com níveis muito baixos de vitamina D tinham pulmões menos saudáveis do que aqueles com vitamina D alta. Então, vitamina D, para quem não sabe, é um hormônio esteroide, né? Então, está responsável, é um hormônio, não é uma vitamina. Então, está envolvido em várias funções moleculares importantes, é vital, está disponível em pequenas quantidades nos alimentos, portanto, a fonte primária é por síntese endógena, mesmo produção interna através do sol, né? Então, esse processo ocorre passo a passo quando você toma sol, se expõe à luz ultravioleta, aí continua esse processo todo, né, da pele, a luz ultravioleta entra, daí a síntese da vitamina D ocorre no fígado e no rim. Então, é produzido o hormônio ativo da vitamina nesses órgãos. Bom, sim, você já sabe que a luz ultravioleta é necessária para aumentar a vitamina D, a exposição reduzida ao sol pode prejudicar muito a produção, vai ter uma produção baixa, quem tem pele escura também vai ter uma produção baixa. Então, aproximadamente 70% das pessoas que vivem nos Estados Unidos são insuficientes de vitamina D, né, que é bem alarmante, mas é bem esperado, visto que lá é um frio desgraçado, também as pessoas trabalham em ambientes fechados, geralmente. Aí você vê que 70% das pessoas têm deficiência de vitamina D. Então, 70% tem deficiência e 30% realmente tem deficiência bem elevada, né? Isso aí também é um dos motivos dos óbitos anuais por gripe ser bem alto. O frio, baixa vitamina D e obesidade alta. Em torno de 40 mil pessoas, como eu falei, morrem por ano lá de gripe nos Estados Unidos. As evidências são robustas, gerando que a vitamina D é protetora contra infecções do trato respiratório e, particularmente, tem uma meta-análise muito incrível. Olha que tremendo estudo, meta-análise de 25 ensaios clínicos randomizados, que é a forma hierarquia, o padrão de ouro da evidência científica, né? Está no topo da hierarquia. São 25 ensaios clínicos randomizados que no todo mundo, né, vários estudos ao redor do globo mostrou que a suplementação diária e semanal de vitamina D reduziu o risco de infecções respiratórias agudas e infecções mais leves em mais 50% das pessoas, naquelas que tiveram níveis basais de vitamina D mais altos. Então, as pessoas que tinham nível baixo de vitamina D passaram a tomar a suplementação e, como resultado, mais 50% das pessoas tiveram uma redução nos níveis de infecção respiratória. Então, a suplementação de vitamina D foi muito potente. 25 estudos, vários estudos. Essa foi a média dos resultados desses estudos. 50% das pessoas tiveram melhoras com a suplementação de vitamina D, aquelas que tinham vitamina D baixa. Então, e os benefícios também não pararam. O mais interessante é que não parou com a suplementação média de vitamina D. Então, não parou com 40 nanogramas por decilitro, que é o nível médio, assim, no sangue.
parou com 70, que é um nível otimizado. Então, as pessoas com níveis basais mais altos de vitamina D se beneficiaram, embora tenha sido mais modesto, né, quando você levou de 40 para 70, a melhora foi mais modesta do que quando elevou da carência da vitamina para um nível médio. Então, vale a pena você otimizar no 70, como todos os especialistas recomendam. Para isso, basta tomar sol com frequência, pelo menos 15 minutos por dia, ou tomar uma suplementação de 5.000 unidades por dia de vitamina D. Agora, varia um pouco de pessoa para pessoa, talvez precise mais, 5.000, talvez precise menos. Cada corpo sintetiza a vitamina de uma forma peculiar, mas, acima de tudo, o sol é mais interessante, porque o sol faz outras reações no corpo importante, como aumento de óxido nítrico, dilata as artérias, faz que o sangue circule melhor para os músculos e para os órgãos. Então, aumenta a respiração, a oxigenação do corpo todo, tomar sol e a síntese de vitamina D, que influencia aí mais de 500 genes do corpo. É incrível, incrível. Então, tem vários motivos disso acontecer, né? Ativação de vias específicas aí, a angiotensina, e regula, assim, desse modo a pressão arterial, não só o sol quanto a cápsula, mas o sol é melhor porque aumenta mais o óxido nítrico, que faz a vasodilatação, dilatação das artérias. Isso aí diminui a inflamação, oxigena o corpo, como eu falei, e equilibra os fluidos corporais também. Então, muito, muito importante a vitamina D, e realmente a insuficiência de vitamina D está generalizada, no Brasil nem tanto, porque a gente tem só para dedéu aqui, mas realmente, mesmo no sol, tem muita gente escondida. Então, não é porque tá sol lá fora que você tem vitamina D, você tem que sair. Se você não sair, não vai resolver. O ideal para a sua saúde é que você aproveite o sol sempre quando o sol estiver presente. Então, aproveite ao máximo o sol, porque o sol é incrível, incrível. Agora, passando para a vitamina C. Eu acho que já falei bastante sobre a vitamina C no outro capítulo, né? Mas só para dar uma pincelada nesse assunto aí, ácido ascórbico é incrível, né? Principalmente intravenoso. Como eu falei, você compra o efervescente, a Edoxon, aí estudos mostraram que é bom para o tratamento de herpes, tanto a herpes labial quanto a herpes zoster, vários tipos de herpes, né? Todo tipo de gripe também, sarampo, cachumba. Então, várias patologias crônicas aí que a vitamina C melhora. Então, se você toma uma dose adequada diária, vai ajudar a prevenir. Agora, se você contraiu a gripe ou resfriado, seja qual for o vírus ou bactéria, daí doses altas podem ser necessárias. Aliás, são necessárias, porque para praticamente todos os casos, todas as doenças, a vitamina C reduz o tempo de recuperação e melhora a sua condição mais rápida. Então, é uma vitamina C em quantidades mais altas. No hospital fazem intravenosa, então, por exemplo, fazem aí 5, 10 a 25 miligramas de vitamina C intravenosa. Vitamina C intravenosa na veia é pelo menos 10 vezes mais eficaz que a de cápsula, pelo menos 10 vezes mais. Entendeu? Então, quando você tem em casa, obviamente, você não vai ter acesso intravenoso. Então, você vai precisar de uma quantidade bem mais alta de vitamina C na cápsula para ter o mesmo efeito. Então, quando você tem uma lesão grave, aguda no hospital, você precisa de quantidades muito altas de vitamina C. Quando você está em casa e a situação não está séria, você não precisa nem tanto. Né? Você não precisa de tanto, então a cápsula pode dar conta. Daí você pode ingerir de meia em meia hora, de 1 em 1 hora, 1, 2 gramas de vitamina C. Então, se você tomar aí 20 gramas de vitamina C em cápsula, isso vai ser mais ou menos equivalente a 2 gramas de intravenosa. E a 2, 3 gramas de intravenosa já ajuda muito nos estudos. Então, os especialistas falam que você, e os estudos mostram, que você pode tomar várias vezes ao dia, várias vezes no dia, contanto que o seu intestino aguente. Se você não tiver nenhum sintoma intestinal, vai tomando até chegar até chegar um ponto que você sente algum desconforto. Não precisa ter medo de vitamina D, porque não tem risco, porque não tem risco de hipervitaminose, os estudos mostram que não tem toxicidade por excesso de vitamina C. Então, realmente é muito bom e vai acelerar muito o tempo de cura. Por isso que é usada para todas as patologias no mundo. Aí tem o própolis também, né? Eu posso entrar em detalhes sobre o própolis, mas acho melhor eu falar sobre ele no próximo capítulo. Mas própolis é muito interessante, você pode pingar aí 8 gotas de manhã, 8 gotas de noite. Ele é um inseticida natural, antibacteriano, antiviral, porque ele é um pesticida natural, né? Ele é produzido pela colmeia para espantar os predadores. Então tem lá o rato, tem os insetos,
Como é que a colmeia vai proteger a abelha e todas as abelhas lá de dentro? Produzindo própolis. É um inseticida, espanta os insetos. Da mesma forma que espanta os insetos, espanta bactérias e vírus indesejados. Por isso que é utilizado para gripe, né, e qualquer outra infecção. Também é utilizado para cicatrização. Eu estou usando aqui bastante na cicatrização aí eu, devido aos meus esportes, um tanto que radicais, às vezes acontece, então eu uso bastante para cicatrização. Então é isso aí. Eu acho que por hoje é só. E até a próxima.